Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como funciona a análise de sensibilidade. Abri aqui o Excel, deixei uma pasta livre para isso, e quero mostrar o seguinte: para análise de sensibilidade, a gente vai precisar de três variáveis. Uma a gente chama de x1. Outra a gente chama de x2 e outra é a resultante da combinação entre x1 e x2, tá? O y, que é a função de x1, né? Como é que faz na notação? É isso aqui, né? Função de x1, x2, certo? É o seguinte, quando a gente tem um fluxo financeiro, então a gente vai ter lá receitas, custos, despesas, margens, e no valuation, a gente chega na linha final ou nas linhas finais, adicionando ao lucro operacional, devolvendo a depreciação que foi retirada, fazendo ajustes no imposto de renda operacional. Tem quatro ajustes principais que são feitos na linha ali para chegar ao fluxo de caixa livre ou da empresa ou do acionista. Vamos pegar aqui que o fluxo de caixa livre da empresa foi feito. Então tem no ano zero, ano um, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e vou colocar aqui a perpetuidade. Então aqui estão os anos. E vamos supor que disso teve alguns resultados. Então vamos dizer que no ano um foi de 1 milhão. Vou colocar os pontos aqui para a gente ver certinho. No ano seguinte teve um fluxo positivo de 200 mil. Depois 250 mil, 300 mil. Vamos ver se ele faz aqui, incorpora. E na perpetuidade, vamos dizer que vai ter um fluxo trazido a valor, né? Fluxo futuro que vai ser trazido a valor presente. Nós vamos colocar aqui também 400 mil, só para fins de exemplo didático. Então, como é que a gente faz? TIR, as funções financeiras. Então, a gente vai ter a função TIR, então igual a TIR dos valores. A primeira estimativa default do próprio Excel é 10%. Então, se eu deixar em branco a estimativa, ele vai começar as aproximações a partir de 10%. Então, deu 19%, 19, alguma coisa, 19,2%. Então, esse aqui é um resultante. Vou colocar aqui fundinho cinza, negrito, com borda espessa. E aqui um recuo, tá? O recuo lateral, e coloca aqui. E também eu posso calcular VPL. Aliás, tendo uma taxa mínima de atratividade, um custo de capital, um WACC. Então vamos colocar aqui o WACC, um número com fundo azul, fundo amarelinho, tá, gente? Vou colocar um fundo amarelo claro, fonte azul escura para deixar no padrão de planilhas de viabilidade. Então, vou colocar aqui que o WACC é 15%. E a gente quer calcular, ou TMA, né, que é a taxa mínima de atratividade, então a gente quer calcular VPL. VPL, aqui vamos colocar número. A gente, se fosse na calculadora HP12C, a gente fazia direto, né? Primeiro seleciona a taxa, depois os valores. Contudo, a gente tem que começar do ano um. E aqui eu estou colocando tudo que é a valor, eu poderia descontar e tudo mais. Eu já fiz aqui. O que que eu tenho que fazer? Somar com o valor presente. Tá? Então a gente chegou aí numa configuração parecida e agora eu não, talvez aí colocar mais uma casa ou nenhuma casa para ficar bonitinho. Ok? Então a gente tem isso daqui. Então, se vocês perceberam, a gente tem.
O que eu pintei de cinza é resultante, então ele é como se fosse um Y, vou colocar entre aspas Y, né? Ele é como se fosse um Y. A TIR também é como se fosse um Y. E o walk é como se fosse um X. Tá? Vamos colocar aqui que ele é o X1. O que que eu posso fazer também? Eu posso sensibilizar o meu fluxo. Eu vou colocar ali um fluxo crescimento. Na verdade, ele está dentro do fluxo, está lá em cima, numa linha superior, o crescimento da receita. Mas vamos colocar que é o crescimento do fluxo aqui. Então, eu vou colocar que esse fluxo, na verdade, ele cresce o anterior vezes um mais esse taxa de crescimento aqui. Vou colocar, vou fixar. Posso fixar, eu posso escrever aqui, ó, crescimento, growth, por exemplo. E aqui eu chamo a função growth, tá? Às vezes pode ser útil, olha lá, ele vem uma etiquetinha aqui, growth. E aqui ele vai até perpetuidade, por exemplo, tá? Então ele mudou ali o VPL, vamos colocar 30%. Vocês viram que está sensibilizando bastante o VPL, porque eu não estou colocando crescimento na receita, eu estou colocando crescimento no fluxo de caixa, o que não é razoável fazer. A gente teria que fazer as contas anteriores para chegar, mas para fins didáticos, eu estou colocando aqui duas variáveis. Então aqui é como se a gente tivesse o que a gente chama de x2, tá? Então, eu vou substituir aqui, eu vou colocar aqui. Então, eu quero saber o crescimento versus o WACC. E o WACC eu posso ter diferentes números. Então, eu posso ter um WACC de 10%, de 15%, de 20%, 25%, 30%. Pode ser de 5 em 5, pode ser. Eu posso mudar tudo isso aqui, eu posso mudar depois. Nessa célula aqui, aqui em cima, eu tenho que colocar meu Y. O que que é meu Y? O VPL, meu valuation, tá? O que que é o crescimento? O crescimento vai ser, também posso colocar 3%, posso pôr de 3 em 3, né? Posso fazer o que eu quiser, tá? Então, vou colocar aqui, posso fazer uma matriz maior, 7 por 7, tá? Enfim, posso fazer várias coisinhas aqui, tá? E aqui eu vou colocar na nossa, aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui isso. Coloco aqui. Então eu tenho essa tabela. Com essa tabela, eu consigo ir lá em dados, onde eu tenho, se você já testar atingir meta, é no mesmo lugar, vai ter, em vez de atingir meta, tabela de dados. Com a tabela de dados, a gente vai colocar célula de. Então eu vou colocar o X1 e na célula da coluna eu vou colocar o X2. Na verdade, é o contrário, né? O que está na linha. A gente faz a conferência depois. Eu coloquei aqui C5 e célula C7. Poderia colocar growth, né? Depois a gente confere se é isso mesmo. Então vamos conferir. 3% de crescimento com 10% de walk, menos 68.000. Então ele está invertido aqui, ó. Na verdade, ele está a estrutura de tabela. Vou apagar. Eu vou colocar primeiro growth, que é o crescimento. Aqui, ó. Inserir. Tabela de dados. Growth. Vou escrever growth. E vou escrever, não vou escrever walk porque eu não terminei o walk, é o C5. Então, ó, bateu, né? Agora eu vou colocar essa. Vocês viram que eu fui colocando várias coisinhas aqui. Esse é o ponto central. Então, vou colocar aqui um verdinho mais clarinho e um verdinho mais forte para o resultado. Coloco isso daqui, uma moldura, né? E aqui eu coloco uma fonte branca para ele sumir. Então fica assim a nossa tabelinha de análise de sensibilidade. Professor, mas que valuation é esse que dá negativo? Não, vamos colocar positivo. Então vamos colocar aqui 25% como valor central. Não, 30% como valor central, 40, 50. Talvez tem que ser um pouco menos. Vamos colocar aqui 27%. E eu talvez aqui também estou exagerando, né? Então vou colocar aqui 17,5%, 20%.
12,5%, 10%. Vamos colocar uma casa aqui. Vocês viram aqui, ó, a tabela está C7, C5, então primeiro growth, depois walk. E aqui também, 20, vamos colocar aqui, então, aqui 25%, 22,5%, ou 22, 19, 3 em 3, né? 28 e 31%. Então eu tenho aqui que os meus valores prováveis, né, dentro de um custo de capital de 12,5 para 17,5, é esse, né, de 124 mil a 508. Lembrando que quanto menor o WOC, então de baixo para cima, eu tenho maior valor, porque o walk está no divisor, né? Dividindo. E quanto maior o crescimento, maior o resultado, porque eu estou, na verdade, multiplicando meu fluxo por isso, tá bom? Ok, gente, então, deixa eu colocar aqui, sensibilidade, vou interromper o compartilhamento, espero que o, esse vídeo ajude, né? Quem está tentando entender e fazer análise de sensibilidade. E agradeço aí a toda essa audiência.